Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistema Financeiro Nacional, Negócios e Regulação, dando sequência ao curso da disciplina Direito Empresarial 3, lecionada na Faculdade de Direito da UFMG, neste primeiro semestre de 2020 de forma remota. Hoje, no último vídeo do semestre, vou tratar sobre valor mobiliário no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. E qual que é o objetivo desse vídeo? Partir do conceito de valor mobiliário para traçar alguns contornos da regulação da CVM em relação a esse mercado. Então, a gente vai passar uma visão geral sobre esse assunto, que se traduz em conhecimento necessário à compreensão do estudante que está cursando essa disciplina, cujo objetivo é o estudo da movimentação profissional de recursos financeiros no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. E aí, pessoal, vamos lá atingir o nosso objetivo, então? Começando aqui por compreender que a negociação de valores mobiliários, seja quando há emissão, um IPO, uma oferta pública inicial de emissão de ações, seja quando o investidor está revendendo o valor mobiliário, a transferência do valor mobiliário do alienante para o adquirente envolve uma cadeia de contratos. E essa cadeia de contratos perpassa, de um lado, o emissor da ação, a companhia aberta que está emitindo a ação, ou o investidor que está revendendo a ação que adquiriu no passado. Ele vai contratar um agente de custódia para fazer o depósito dessa ação e movimentar a ordem de alienação, de transferência. E, por sua vez, o investidor que está interessado em adquirir vai contratar esse agente de custódia para poder dar a ordem de aquisição. Percebam que naquela lógica que a gente já estudou de abertura de contas de depósito, aqui, tanto o investidor quanto a companhia emissora contratam esse agente de custódia para abrir contas de depósito para eles. Só que são contas de depósito específicas, são contas de custódia. A companhia vai custodiar o objeto, a ação, e o investidor vai custodiar a moeda para fins de pagar pela aquisição desse valor mobiliário, da ação, da debênture ou qualquer outro valor mobiliário que ele estiver adquirindo. O agente de custódia, por sua vez, mantém uma relação contratual com as câmaras de compensação, que por sua vez se relacionam contratualmente com a central depositária e que por sua vez tem relação direta e indireta com os bancos liquidantes que vão processar a liquidação da operação no final, dentro daquela lógica da aula do sistema de pagamentos brasileiros que a gente já estudou. Cada um desses contratos vai gerar direitos e deveres para as partes envolvidas, que vão variar de acordo com cada contrato e também conforme o valor mobiliário envolvido. O valor mobiliário, então, é uma expressão que acaba sendo um critério para definir a competência regulatória da CVM. É claro que essa expressão ela é apreendida pela regulação de maneira razoavelmente discricionária, porque não há uma explicação lógica, científica, para enquadrar todos esses objetos nesse bojo da concepção de valor mobiliário, já que são objetos muito diferentes. Ação que dá direito de participação, debênture que dá direito a receber o valor que foi emprestado para a companhia, junto com contratos de investimento coletivo, junto com derivativos, swap, futuro, opções, são muito variados os objetos. E o que eles têm em comum é justamente a perspectiva de negociação pública com uso e captação da poupança popular. Esses objetos, então, eles são lançados publicamente para investidores que, com a sua poupança, venham a adquiri-los fazendo investimentos nesses objetos. A Lei 6.385 de 76, ela, quando foi concebida, neste ano aí, criando a Comissão de Valores Mobiliários, lá no artigo 2º, tinha um rol de valores mobiliários muito restrito, mais voltados àqueles que são emitidos pelas companhias, ações, debênture, bônus de subscrição. Esse artigo foi sendo alterado ao longo da história dessa legislação e hoje ele está conformado com 9 incisos, considerando que do 1º ao 8º você tem um rol de típicos valores mobiliários. Então você tem aqui a ação,
a debênture, o bônus de subscrição, que já existiam na redação originária. Foi adicionado aqui certificados de depósito de valores imobiliários, cotas de fundos de investimento, comercial paper, que são as notas comerciais, os contratos futuros, as opções, outros derivativos, independentemente dos ativos subjacentes. E o inciso 9 foi adicionado nessa última reforma de 2001, colocando aí um rol de critérios em que qualquer título ou contrato de investimento coletivo que prometa direito de participação, parceria ou remuneração, resultante inclusive de prestação de serviços, cujos rendimentos sejam provenientes de esforço de empreendedores ou de terceiros, a CVM vai atrair a competência regulatória sobre a atividade de quem esteja emitindo ou negociando esse objeto. Então, a gente vai conceituar valor mobiliário como uma unidade de direitos, né? Que direitos? Vai variar conforme o tipo de unidade que esteja sendo observado. Mas o que significa a palavra valor aí nessa expressão? Valor representa variados tipos de direitos pessoais patrimoniais unificados aí nesse objeto com avaliação econômica. E o mobiliário, ele traduz justamente a negociabilidade, a perspectiva de disponibilidade, disposição, negociação ou negociabilidade que esse objeto tem para o titular. A partir desse conceito, a gente pode aqui estabelecer 3 critérios legais para a Comissão de Valores Mobiliários regular a atividade de emissão, negociação, distribuição de valores mobiliários. O critério pessoal, o critério material e a oferta pública. O critério pessoal, como o próprio nome já diz, se traduz ali nos sujeitos que estão enumerados no artigo 15 da Lei 6.385 e que são considerados agentes sujeitos à regulação da CVM ao fazer operações, negócios com valores mobiliários. Então, os emissores de valores mobiliários que eu coloquei aqui como exemplo, as companhias abertas, os fundos de investimento, no bojo dos valores mobiliários do agronegócio, certificado de direitos do agronegócio, pode ser emitido por cooperativa, por sociedade limitada. Ainda coloquei aqui como exemplo as distribuidoras de títulos e valores, né, que pode ser um banco de investimento, pode ser uma corretora de títulos, pode ser uma sociedade distribuidora. Coloquei aqui também as câmaras de compensação e liquidação naquela lógica que elas participam da liquidação da operação, entregando na conta do adquirente o objeto, o valor mobiliário, ação, cota de fundo, debênture, e entregando na conta do alienante o preço que esse adquirente pagou, o valor, a moeda correspondente ao valor mobiliário adquirido. O critério da atividade envolve aí, né, o critério material, abrangendo a emissão, títulos novos sendo lançados no mercado, a negociação, sujeitos que adquiriram e que estão revendendo, a atividade de intermediação, que é essa atividade profissional desses agentes aqui dessa cadeia, ó, a central depositária que atua lá na B3, né, fazendo a disponibilização pública desses objetos, aproximando o emissor que está emitindo ou o investidor que está revendendo e o adquirente que está comprando esses títulos, ele entra aqui na lógica da intermediação, né? Então, você tem aí distribuição desses valores, toda essa atividade conformada como critério material para definir a competência da CVM. E claro que, como objeto, o valor mobiliário, desde que feito por meio de oferta pública. E aí a oferta pública abrange o mais amplo critério que você possa imaginar, né? Listas, folhetos, boletins, prospectos, anúncios
destinados ao público em geral, caracteriza a oferta pública e chama a competência regulatória da CVM, e o sujeito, portanto, vai precisar se submeter à regulação dela. Se o investidor está sendo procurado por telefone ou está recebendo um e-mail, caracteriza também a oferta pública. Lojas abertas ou qualquer meio de comunicação, mídia, internet, televisão, panfleto, todo tipo de comunicação pública vai entrar nesse critério para definir a competência da CVM. Somando esses 3 critérios, você vai conseguir localizar quem são os agentes que submetem à atuação da CVM, que atividade que eles praticam submetendo e qual que é o objeto dessa atividade, valores mobiliários, inevitavelmente recursos financeiros, porque esses objetos são negociados em troca de moeda. A CVM, então, ela incide sobre essa atividade, controlando e fiscalizando, editando normas, executando atos administrativos, como, por exemplo, autorizando o emissor a se registrar como emissor. Então, a companhia aberta passa pela autorização da CVM por um ato administrativo que confere o registro à companhia como companhia aberta, né? Assim como ela registra toda e qualquer emissão, já que os artigos 19 e 21 da Lei 6.385 exigem o registro prévio tanto do emissor quanto de cada emissão que ele fizer de valor mobiliário, dessa forma, com oferta pública. A regulação vem sendo flexibilizada e um exemplo disso é a Instrução 588, que permitiu que sociedades empresárias de pequeno porte, caracterizada por essa instrução como aquela que ofere até 10 milhões de reais como receita bruta anual, possam captar recursos de investidores interessados em fornecer moeda em investimentos de sociedades limitadas, desde que ele faça por meio de plataformas eletrônicas de investimento participativo, cujo titular deve inevitavelmente estar registrado perante a CVM. Essa instrução é a que regula o crowdfunding, né? O equity crowdfunding. Muito bem. Caminhando aí para o final da minha exposição, eu queria ressaltar que a CVM não controla esse mercado com exclusividade. Ela atua em conjunto com o Conselho Monetário Nacional, a quem se submete em alguma medida, e em conjunto, em parceria com o Banco Central, que controla, por exemplo, a entrada, a permanência e a saída das corretoras de títulos e valores mobiliários e das distribuidoras de títulos e valores mobiliários, regidas respectivamente pelas resoluções CMN 1655 e 1120, e também com respaldo no artigo 3º da Lei 4.728 de 65, que foi revogada parcialmente pela Lei de 76, mas que permanece em vigor em uma grande parcela. E aí eu queria ressaltar que o Banco Central, gente, foi criado em 64, e quando o Banco Central foi criado, ele abrangia a competência regulatória desse mercado de valores mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários foi criada em 76. Então, quando ela foi criada, ela acabou abrangendo boa parte da competência regulatória do Bacen. Mas o Bacen tem interesse, de acordo com os objetivos constitucionais e políticos previstos na Lei 4.595 de 64, ele tem interesse em fazer o controle desses agentes, na medida em que esses agentes podem causar riscos sistêmicos nefastos à economia, ao sistema financeiro como um todo, e eles também influem no volume de moeda em circulação, que impacta a inflação, a economia como um todo. Então a gente caminha aí para a conclusão, no sentido de que o mercado de valores mobiliários, ele é regulado com competência conjunta pela CVM e pelo Bacen, que controlam e fiscalizam agentes e os negócios que esses agentes praticam para movimentar recursos financeiros no âmbito do sistema financeiro nacional de forma profissional, com a negociação desses objetos conformados nessa concepção de valor mobiliário. Com isso, eu espero que vocês tenham tido uma visão bem razoável do sistema financeiro nacional
e dessa atividade com seus agentes e seus negócios. Eu agradeço muito pela atenção de vocês durante o semestre, espero que vocês continuem bem, deixo um forte abraço e agradeço demais pela atenção, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.